O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou na última sexta-feira uma carta ao povo brasileiro. O documento foi elaborado como síntese da primeira reunião da Coordenação Nacional do Movimento de 2023. O texto destaca mensagens políticas para a sua militância e as diretrizes aos ativistas rumo aos 40 anos da entidade, que serão comemorados no próximo ano. A reportagem é da Júlia Pereira. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou a Carta ao Povo Brasileiro, que reúne mensagem política, reflexões e diretrizes para 2023. O documento é fruto dos debates promovidos durante a reunião da Coordenação Nacional do Movimento, ocorrida na última semana em Lusiânia, Goiás. O encontro contou com mais de 450 delegados e delegadas de 22 estados brasileiros, além de brigadistas que atuam em outros países e parlamentares. No texto, o movimento comemora a retomada de um governo alinhado aos interesses da classe trabalhadora, mas destaca o aprofundamento de uma crise que afeta a população em dimensão econômica, política, social e ecológica. Ao lembrar dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, Seres Adichie, da Coordenação Nacional do MST, diz que a Carta do Movimento reforça a necessidade de organização para enfrentar o atual cenário político e melhorar a vida do povo brasileiro. A gente vive um contexto bastante delicado no nosso país, de aprofundamento de uma crise estrutural do sistema capitalista no mundo, mas que aqui no Brasil tem trazido várias e dolorosas consequências para a nossa sociedade. A gente recém vem saindo, pelo menos nas urnas, derrotando um golpe com caráter neoliberal como uma orientação econômica, mas de perspectiva, de alimentação ideológica neofascista. Então, esse momento delicado que nos remete, por exemplo, ao dia 8 de janeiro, nos demonstra que, ainda que tenhamos derrotado essa proposta de país, que a maioria do povo brasileiro se colocou contra isso nas urnas no ano passado, há uma base social e uma movimentação, uma articulação em torno desse pensamento neofascista, misógino, retrógrado, conservador, altamente violento e opressor e exclusor da maioria da população brasileira. Então, é contra isso que a gente entende que precisamos nos levantar, nos desafiar a nos organizar para conseguir enfrentar o atual cenário político e para conseguir construir saídas e alternativas que melhorem a vida do povo brasileiro. Na carta, o MST também reafirma os seus compromissos para o período que antecede os 40 anos do movimento, que serão comemorados no próximo ano. Princípios norteadores são destacados no texto, como a defesa da reforma agrária popular, que durante a pandemia de Covid-19 se tornou ainda mais essencial para a produção de alimentos saudáveis e a superação da fome no país. Por outro lado, o documento lançado pelo MST reforça a necessidade de enfrentamento ao atual modelo do agronegócio, que funciona com base na concentração de terras, destruição da floresta e uso de agrotóxicos. Então, reafirmar nesse contexto, o nosso compromisso com a luta pela terra, a luta pela reforma agrária popular e a luta pela transformação estrutural da sociedade, diretamente a gente se posicionar em contraponto a esse projeto hegemônico que hoje que se estabelece no nosso país, dominando o desenvolvimento da agricultura e as propostas para o campo brasileiro, que é o agronegócio. O agronegócio é um projeto exclusor, dominador, opressor, explorador, violento, e contra isso a gente precisa se posicionar, mas muito mais do que a denúncia, o que a gente traz ao reafirmar a reforma agrária popular são propostas de saídas imediatas e estruturais aos problemas que assolam o nosso país. A íntegra da Carta ao Povo Brasileiro está disponível no site do movimento mst.org.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.